Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que está nos assistindo, que está nos ouvindo nessa mentalidade protagonista, nosso encontro semanal de inspiração para que você transforme os seus negócios. Hoje, temos o nosso convidado, Manuel Carlos Júnior, o cara do marketing de experiência, que vai mostrar como é possível encantar o cliente através do oferecimento de um serviço ou de uma experiência que seja inesquecível. Eu já tive a oportunidade de comprovar a qualidade dos serviços do Manuel, seja em viagens internacionais que tivemos a oportunidade de fazer juntos, seja em Taubaté, a cidade em que ele reside, em que ele recebe muito bem os amigos. Eu tenho muita alegria de ser amigo dele. Vamos hoje aprender um pouco com ele sobre esse marketing de experiência, ele que é uma referência no Brasil nesse assunto. E antes de passar a palavra para ele, eu peço que a minha sócia, Paola Tucunduva, também dê suas boas-vindas. Valeu, Menta. Quero desejar a todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. O Manuel realmente traz um conteúdo relevante que faz muita diferença e impacta a gente. Nós tivemos a oportunidade de recebê-lo num evento presencial no ano passado e a palestra dele foi a palestra de maior sucesso do evento, então aproveitem porque é realmente uma oportunidade única. Manuel, obrigado por estar aqui conosco e estamos todos aqui ansiosos para aprender muito com você hoje. Paola, eu que agradeço o convite aí. Para mim é sempre um grande prazer estar compartilhando o que a gente acredita, né, para empreendedores aí do Brasil e do mundo. Muito bacana. Manuel, me diz aí, o que é esse tal de marketing de experiência? Isso faz que tipo de diferencial, né? É para todas as empresas? Você podia falar um pouquinho para nós, dar um panorama do que é esse conceito e quais são as vantagens de se implementar esse marketing de experiência nos negócios? Claro, vamos lá. Na verdade, o marketing de experiência ele surgiu de maneira mais forte de uns 20 anos para cá, no final dos anos 90, como uma derivação, né, do marketing tradicional, conceituado por Kotler. Né? O marketing tradicional tem basicamente 4 pilares, os famosos 4 Ps, né? Ou seja, é um marketing construído a partir de produto, preço, distribuição e promoção. Já o marketing de experiência ele é completamente centralizado na figura do cliente. O cliente é o mais importante. E todo o trabalho do marketing de experiência tem como objetivo provocar boas emoções e sensações no cliente. Ou seja, a gente não está falando de um produto tangível, a gente não está falando de preço, a gente não está falando de distribuição, a gente está falando, e muito menos de promoção, a gente está falando do relacionamento direto, do contato direto, da interação direta de uma marca, né, seja ela qual for, né, de uma empresa, seja ela qual for, com o seu cliente final e as emoções e sensações que você provoca em todos os pontos de contato. Né? Então, basicamente, essa é a diferença principal em relação ao marketing tradicional. O marketing de experiência ele é voltado para as experiências que a gente provoca no nosso cliente. E isso é cada vez mais importante, né? Porque o que parece é que os clientes cada vez mais estão considerando as experiências na hora de tomar uma decisão, na hora de recomendar. Né? Você tem algumas informações complementares aí para nós com relação a isso, Manuel? Sem dúvida, Menta. Na verdade, assim, não sou eu que digo isso, mas as principais publicações hoje de business no mundo, nós estamos vivendo a era das experiências. E para quem conhece um pouco de história, era não são anos nem décadas, e sim séculos. Eu acredito nisso, que os próximos séculos, cada vez mais, o intangível, né, vai se sobrepor ao tangível. Ou seja, o que a gente não pega, o que a gente não toca, o que a gente sente, vai ter muito mais valor. Por quê?
Porque, em primeiro lugar, porque os produtos e os serviços no mundo todo estão ficando cada vez mais parecidos. Ou seja, há uma homogeneização de produtos e serviços no mundo todo. E para a felicidade, né, de todos, há um nivelamento por cima hoje. Né? Você pode pegar desde um smartphone, você pode pegar uma peça de roupa, você pode pegar você vai comer um sushi, seja no Japão, no Brasil, em Nova York, eles vão estar muito similares, né? E o que vai, na verdade, diferenciar uma marca da outra são as experiências, né, que essa marca proporciona para o seu cliente. Então, cada vez mais, a diferenciação de produtos, né, e de serviços vai estar no campo das experiências. Essas experiências vão, de fato, construir valor. Eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. Um exemplo na área automobilística, né, até uso na minha palestra. Há 25 anos atrás, a diferença entre um carro coreano, né, e um carro alemão, importados aqui pelo Brasil, eram abissais. Era uma diferença de design, de entrega tecnológica, tal, abissal. Hoje em dia, o carro alemão e o carro coreano mais vendidos no Brasil são absolutamente parecidos. Né? O que muda, basicamente, é a percepção que nós, consumidores, temos da marca H, no caso a coreana, da marca B, no caso alemã. Então, cada vez mais a disputa entre empresas vai se dar nesse campo do intangível. Ontem, por exemplo, a maior marca, a marca que mais lucra em bens de consumo do mundo, né, em produtos tecnológicos do mundo, que é a Apple, né, ontem foi um dia histórico, inclusive, um dia histórico para a Apple e talvez para as empresas de uma forma geral que trabalham com tecnologia. A Apple, ontem, no dia 25, o Tim Cook, o seu CEO, fez um mega lançamento, talvez o maior lançamento dos últimos 10 anos da Apple, lançando basicamente os serviços de streaming da Apple TV, né, além do lançamento do cartão de crédito da Apple. Né? Ou seja, o maior gigante na venda de produtos entrou para valer na área de serviços, basicamente experiências. Porque streaming, né, entretenimento, notícias, eles vão ter uma plataforma com mais de 300 revistas e jornais e publicações tops do mundo todo, nada mais são do que experiências. Ou seja, quando uma gigante como a Apple sinaliza, né, e investe bilhões numa nova plataforma para oferecer experiências para os seus bilhões de usuários no mundo, significa que é um caminho sem volta. Né? Seja qual for a empresa, eu costumo dizer, né, eu já apliquei o método Experiencialize, o marketing de experiência, em carrinho de hambúrguer, lá em Taubaté, que o Marcelo conhece, já esteve lá comigo, em Taubaté, e já apliquei em grandes shoppings do Brasil. Né? A gente tem como cliente, um dos nossos clientes, a empresa de shoppings Iguatemi. Então, a gente pode aplicar o marketing de experiência, ou seja, provocar boas emoções e sensações em qualquer tipo de negócio, independente do porte, do segmento, do ramo de atividade, enfim, e do momento que ele atravessa. Nunca é tarde para provocar uma boa experiência no seu cliente. Muito legal. Você pode, Manuel, ainda nessa nossa parte introdutória aqui, sim, aberta, trazer um exemplo, por exemplo, dessa história talvez do carrinho lá em Taubaté, quer dizer, como isso de fato se tangibiliza, né? E não sei se você pode falar um pouquinho dos 7 passos, ou se tem de uma forma sumarizar um pouco isso para o nosso ouvinte, para o nosso o pessoal que está nos assistindo aqui. Lógico, claro. O carrinho em questão chama-se Dogão, né? É um rapaz muito comunicativo, aberto, tal, e que já há tempos, né, ele já tem o carrinho há quase 20 anos. É um carrinho que fica numa praça chamada Santa Terezinha, e
Taubaté, como outras cidades do Brasil, foi inundada por outros players, nesse mercado de, vamos chamar assim, de alimentação fora do lar, né? E lá em Taubaté, especialmente nesse segmento de carrinhos de hambúrguer, dogs, etc., a concorrência aumentou muito e ele precisou, de fato, lançar mão de algumas estratégias para se diferenciar. Como eu era um frequentador, né, e comecei a dar algumas ideias para ele, sugerir algumas coisas para ele trabalhar algumas potencialidades dele. E o primeiro passo, né, sem dúvida alguma, é o empreendedor ser apaixonado pelo que faz. E o Maurício, dono do Dogão, é um cara apaixonado pelo que faz e ele transmite isso, né, ao fazer os lanches, ao entregar, a bater papo com os clientes e tal. Eu falei, Maurício, que tal a gente contar melhor a sua história, né, para os seus clientes e tal? Porque quando você conta a história, a sua história de luta, a história do empreendedor, todo empreendedor tem uma história de lutas, de desafios que ele enfrentou. E quando você conta naturalmente a sua história, conta a sua paixão, você, consequentemente, começa a estabelecer uma relação de empatia com o seu cliente. E foi isso que a gente fez lá, né? A gente começou a contar a história dele através do cardápio, através da própria identidade visual do carrinho. A gente começou a contar a história através das redes sociais, né? E a história dele, evidentemente, era muito curiosa, tinha várias peculiaridades, começou a atrair a atenção de mais gente, pessoas que não conheciam, e as pessoas que conheciam, né, começaram a se identificar, né? E a gente naturalmente criou o que a gente chama de senso de pertencimento, porque todo mundo que se identifica com a sua história, de alguma maneira, parece que ao consumir o seu produto ou serviço, né, se sente parte dela, né? E isso é fundamental para qualquer tipo de empresa, a gente criar essa empatia emocional. E isso a gente faz quando a gente tem paixão, quando a gente tem verdade e quando a gente sabe contar a nossa história de maneira a mais verdadeira possível. E a partir daí a gente começou, né? A gente sugeriu para ele renominar os lanches dele, e a gente começou a colocar o nome dos lanches né? A gente batizou alguns lanches com alguns nomes de algumas pessoas famosas lá de Taubaté e alguns clientes mais frequentes, né? Mais Você antigos, virou mais nome de antigos. lanche ou não, Manuel? É isso que a gente quer saber. Você virou nome de lanche ou não? Eu virei. Olha só! Acabei virando. E o meu tinha catupiry, porque eu sou apaixonado por catupiry, viu? Então, eu tive boas companhias, né? Porque além do meu lanche, eu estava acompanhado, lógico, tinha um pouco de bom humor também, mas tinha lanche, tinha o X-frango do Mazzaropi, a gente tinha a gente tinha a salsicha do Monteiro Lobato, a gente tinha alguns lanches muito Do interessantes. Monteiro Lobato, eu faria com milho. O milho. Não, tinha muito milho, muito milho. Sabugosa, Monteiro Lobato. Com certeza. Muito milho no Monteiro Lobato. A gente tinha o lanche da Hebe, que era Que Gracinha, que era o nome do lanche, inclusive. Enfim, então... E a partir daí, a gente começou a criar realmente uma identificação com os clientes, né? E a gente lançou uma série de coisas, e algumas coisas que a gente sugeriu para ele e tal, e ele foi introduzindo. E uma delas, por exemplo, né, atenção aos detalhes. É uma coisa que incomoda muito, né, quem está acostumado a comer lanche de carrinho, né, é que você se lambuza um pouco, né? E ele começou a distribuir. Depois que você come, você meio que, por mais que você tenha um guardanapo e tal, a gente deu a ideia de fazer um lencinho umedecido, um lencinho higiênico umedecido e tal, desses que a gente recebia, né, no passado pelas companhias aéreas e tal, e fez o maior sucesso. É um detalhe, né, uma coisa tão simples, boba,
mas que ele começou a entregar isso para as pessoas se limparem, né? E fez o maior sucesso, né? Então são detalhes, né, que a gente foi acrescentando, né? Isso já faz parte de detalhes que melhoram a experiência e o cliente começa a perceber como algo que tem um valor a mais, né? E enfim, a gente começou a implantar vários detalhes lá, tal. E hoje, de fato, ele tem ele consegue, né, com todas essas primeiro, com essa relação de empatia que ele aprofundou com o cliente, com as histórias que ele conta, com a maneira como ele trata os clientes, com esses detalhes, né, que valorizam. Então, por exemplo, antes hoje, só para vocês terem uma ideia, as cadeiras deles tal, são todas almofadadas, né? Tem toalhinha na mesa, tem uma série de mimos para o cliente. Enfim, então o cliente se sente mimado, né, literalmente, e a gente conseguiu criar uma categoria à parte dentro de carrinhos de hambúrguer e, enfim. Você sabe, Manuel, que essa sua história me lembra muito o carrinho de milho do Luiz na praia da Riviera. Ele fica bem É no verdade. canto esquerdo. E lá, vamos dizer, ele mudou. Em vez de trazer o milho num prato que pode cair, faz aquela lambança, ele pôs aquelas embalagens parecidas com hambúrguer do isopor. A manteiga vem naquela bisnaga que dá uma aflição na gente, vem naquelas embalagenzinhas tipo maionese. E o que eu acho importante para a gente entender aqui quem vai nos dar as pistas para a gente saber como criar essa experiência, né, Manuel? A gente está com esta figura tão importante que é o nosso cliente o tempo inteiro. Basta a gente observar e a gente perguntar para esses clientes o que ainda incomoda, o que eu posso fazer melhor, e nós vamos ter assim o mapa da mina para a gente conseguir criar essas experiências. Você não acha, Manuel? Exatamente. Não, você falou tudo. Eu acho que a gente tem o cliente na nossa frente o tempo todo, e o cliente ele não só nos dá as pistas, mas ele fala claramente, né? E uma série de melhorias incrementais que a gente pode fazer para melhorar a experiência do cliente se dá basicamente se você aprender a ouvir o seu cliente, né? Aprender a ouvir o cliente sem preconceitos, né? Sem começar a considerar que o cliente que fica falando muito, ou dá palpite, ou reclama, ou critica, né? É um chato. Né? Essa é a primeira questão, porque eu vejo muitos empreendedores, né, simplesmente só reclamarem do cliente. O cliente, na verdade, é a razão de ser do negócio dele e pode ser, né, o melhor consultor se ele souber ouvir o cliente. Né? É evidente que o cliente nem sempre tem razão, né? E a gente precisa ter clareza disso, ter bom senso, mas o cliente, ele, sem dúvida alguma, ele pode nos dar informações absolutamente importantes, né, para a gente poder melhorar essa interação com ele. E eu acho que a partir daí você prestar atenção na maneira como o cliente consome o seu produto, como ele usa o seu serviço, o seu produto, como você entrega o seu produto para ele, sempre levando em consideração 4 variáveis que, na minha opinião, hoje são talvez os 4 itens mais valiosos nos dias de hoje na percepção do cliente. O primeiro deles, o cliente valoriza, né, cada vez mais uma relação de afeto. As pessoas nunca se sentiram tão sós como nos dias de hoje. A internet, né, a tecnologia, né, essa conectividade total que a gente está inserido, tal, ela nunca nos deixou tão só. Né? As pessoas nunca sofreram tanto de depressão e ansiedade como nos dias de hoje. As pessoas nunca consumiram tanto antidepressivos como nos dias de hoje. Né? A tecnologia ela tem nos afastado do essencial, né? Que são as relações humanas. Então, qualquer serviço que aposte, qualquer varejo, serviço que aposte em relações mais afetuosas, entregar mais afeto para o seu cliente, vai ter sucesso nas suas interações. Né? E afeto não é sair distribuindo abraços e beijos nos clientes. Não, isso pode até ser uma consequência natural, mas antes de mais nada é saber ouvir,
é saber olhar no olho, né? É procurar entender de fato quais as dores do seu cliente, né? Esse é uma questão fundamental que eu acho que qualquer empreendedor hoje que queira ter sucesso num pequeno, num médio, num grande negócio, precisa... Veja bem, hoje, qualquer aplicativo hoje nos chama pelo nome. Como que um pequeno negócio que tem lá 100, 150 clientes mais habituais, né, pode cometer o pecado de não chamar todos os seus clientes pelo nome, né? Enfim, então a gente criou uma dinâmica numa das maiores redes de laboratórios do país, que é os laboratórios Sabin, né, onde normalmente o cliente fisicamente, no momento que ele vai fazer uma coleta, né, para um exame laboratorial, ele tem contato com pelo menos 3 a 4 pessoas no ambiente físico do laboratório. E quando a gente abre a ficha dele, né, ele dá o nome dele e tal, a gente pede licença para ele e a gente cola uma pequena etiqueta adesiva, fácil de retirar, com o nome dele. A partir do momento, depois de 1 minuto, ele já esqueceu que está com essa etiqueta. Só que todos os colaboradores do laboratório que têm contato com ele o chamam pelo nome porque estão vendo ali a etiqueta com o nome dele. E isso provoca uma sensação no nosso cliente muito especial, de ser chamado pelo nome o tempo todo, né? Por pessoas que nunca tinham visto ele antes, mas isso personaliza o atendimento. Veja bem, eu estou citando aqui algumas ideias absolutamente simples e com custo quase zero, né, que tem muito mais a ver com atitude do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente começa a construir uma experiência de fato única para o nosso cliente, né? Faz ele se sentir único a partir do momento que a gente o acolhe, né, com afeto. E o segundo ponto que eu acho que é essencial... Manuel, desculpe te interromper. Sim. Eu preciso interromper agora aqui o nosso programa, do nosso podcast, o nosso vídeo semanal, para que apenas agora continuem conosco aqueles que são protagonistas. Você vai falar ainda de 3 outros aspectos. Se você que está nos ouvindo deseja continuar ouvindo até o final, não se preocupe, você se cadastra em www.sejamprotagonista.com.br, que nós iremos te dar o link completo deste episódio. Mas agora a gente vai interromper, vai agradecer a presença do Manuel e vai ficar só com quem é protagonista, com quem escolheu fazer parte desse programa de aceleração de resultados e de conseguir encontrar, através de uma metodologia, atingir os resultados que espera. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado por enquanto, Manuel, e agora a gente continua com a nossa segunda dica. Vamos lá, Manuel.